No dia 11 de abril de 2005, Martha Freeman vai até a casa da sua vizinha e pede ajuda, dizendo que um intruso entrou na sua casa e atacou seu marido. A vizinha rapidamente chama a polícia, que rapidamente chega na residência e o intruso já não está mais lá. Martha diz que esse homem aleatoriamente entrou na sua casa e atacou apenas o seu marido. Mas por quê? Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jaqueline Airoso e hoje eu vou contar para vocês uma história terrivelmente inesquecível dessa madrugada super quente de janeiro de 2023. Essa história é sinistra, gente. Eu conheci esse caso há mais de 10 anos e eu nunca consegui esquecer ele. Ele é aquelas histórias tristes, né, de uma pessoa extremamente egoísta que acaba tendo a sorte de dividir a vida com uma outra pessoa extremamente boa, uma vítima e um opressor, e aí a desgraça tá feita, né? Não esqueça já de se inscrever no canal, deixar o seu like já no comecinho do vídeo, deixar um comentário e, se possível, compartilhar esse conteúdo com pessoas que gostam de True Crime, que vai estar ajudando bastante. Então, sem mais delongas, vamos para a história de hoje. Estamos no Tennessee, Brentwood, condado de Davidson, um subúrbio muito chique, onde tinha verdadeiras mansões, bem próximo de Nashville. E a nossa história é sobre o casal Jeffrey e Martha Freeman. Eles se casaram no ano de 1995 e eles eram duas pessoas completamente opostas. Isso era bem claro para todos ali que rodeavam eles. A Martha era uma mulher alegre, vibrante, toda sensual, toda assim extrovertida, gostava de falar com as pessoas. Já o Jeffrey era o extremo oposto. Ele era quieto, ele era uma pessoa tímida, ele era muito mais recatado que ela, religioso, do tipo que ia para a igreja ali várias vezes por semana, mas como dizem em alguns casos, os opostos se atraem. A relação deles parecia ir muito bem, eles tinham uma vida assim mega confortável, uma bela de uma casa, estabilidade financeira. Eles não tinham filhos, isso foi um acordo dos dois, nenhum dos dois queria ter filho, então acabou que isso deu muito certo. Tem um momento ali que a Martha cria a própria empresa dela, que era a Resofax. E essa empresa faz muito sucesso, cresce muito rápido. Essa empresa da Martha, ela fazia checagem de antecedentes criminais de funcionários para as empresas que contratariam essas pessoas. Essa empresa cresceu tão rápido que a Martha, trabalhando de casa, ela conseguiu assim abrir outros escritórios, e as pessoas diziam até que ela era um pouco viciada em trabalho, chamavam ela assim de workaholic, e ela conseguiu obter muito sucesso. Tanto que no ano de 2003 o Jeffrey largou o seu emprego formal para focar apenas na Resofax junto com a sua esposa, e os dois juntos conseguiram fazer a empresa crescer ainda mais, abrir um escritório em outras cidades e chegaram até a receber um prêmio ali de empresa do ano ali no município, no condado que eles viviam. Como já dito, os dois eram ótimos empresários, muito dedicados, muito responsáveis nessa questão financeira, tanto que por isso eles viviam bem. Só que a Martha costumava se dedicar à empresa quando ela estava. A partir do momento que o Jeffrey entra na empresa e começa a ter a rotina ali de estar com ela direto, pois eles já eram casados e aí começaram a passar o tempo todo juntos na empresa, ela meio que perdeu a graça para ela estar na empresa e ela acabou se desanimando. E claro, inevitavelmente, o casamento deles acabava ficando de lado, né? Sendo negligenciado, já que a prioridade deles era realmente ganhar dinheiro. Chega um momento ali em que a crise se instala de vez no casamento. A Martha não quer mais nem trabalhar na empresa. Ela começa a ficar cada vez mais distante, mais fechada, gostava de ficar só em casa, sozinha, se afastou do marido, dos amigos, dos familiares ali, dos vizinhos. E uma informação importante sobre a Martha é que ela ficou por um tempo fazendo consultas ali por vários meses, e após isso ela recebeu o diagnóstico de transtorno de bipolaridade. Essa doença, entre muitos outros sintomas, ela tem também a pessoa pode apresentar uma irritabilidade,
uma imprevisibilidade, mudanças súbitas de humor e de comportamento. E algumas pessoas que têm essa doença têm comorbidades, né? Outras coisas associadas. No caso da Marta, era a depressão. Ela já teve diversas fases depressivas na vida. E quando isso acontecia, ela realmente se distanciava de todos. Todo mundo percebeu que a Marta estava estranha, estava assim, fechada, isolada, indiferente a tudo que acontecia, incluindo Jeffrey, o marido. Só que ele era um cara muito parceiro, muito gente boa, ele queria apoiar a esposa em tudo, então ele entendia ali os momentos dela e ele respeitava e deixava ela fazia uso de medicação, então ela costumava ter essas fases e depois ela se recuperava e tudo voltava ao normal. Só que nessa época não era como das outras vezes, porque o casamento dele estava em crise. Quando foi no dia 4 de julho de 2004, tem muitas festividades nos Estados Unidos, né, pois é a data da independência deles. Nessa data, o casal foi para Nashville participar de umas festividades que estavam tendo lá, para ver os fogos, para ir em uns lugares e tal. Só que como eles não estavam bem, eles começaram a brigar ali no meio da cidade mesmo, tiveram uma briga muito feia. E o Jeffrey não gostava de alimentar essas coisas, né? Ele era uma pessoa muito calma. Então ele pega e vai embora, volta para casa, deixando a Marta sozinha ali. Nesse momento que a Marta fica sozinha na cidade, ela decide soltar ali todo o fogo no rabo que ela teve na vida inteira. Minutos depois que o marido foi embora, ela vai para um bar onde estava acontecendo uma festa, o pessoal estava bebendo, e ela conhece lá 3 homens. Eram 3 homens hispânicos, né, mexicanos, e tinham recém-chegado nos Estados Unidos. Eles sequer falavam inglês e ela também não falava espanhol. Mas enfim, ela gostou deles, eles também gostaram dela, e ela fez o impensável, chamou os 3 para ir para o quarto de hotel que ela ia ficar. Ela levou aqueles 3 homens estranhos para o quarto e sim, ela fez sexo com os 3. Depois que tudo aconteceu ali, né, as coisas de adúlteros, a Marta no dia seguinte percebeu que ela tinha gostado do que tinha acontecido ali. Ela tinha gostado especialmente de um desses 3 homens, né, que no critério dela foi o que teve ali a melhor performance. Quem que era esse homem? Era Rafael de Jesus Rocha Pérez. Ela ficou completamente encantada. E o negócio ali era só... Porque assim, eles não conversavam, eles não se conheciam, mas o negócio ali bateu, a química bateu legal mesmo. E essa noite, pelo jeito, foi transformadora para Marta, porque daí ela decidiu que ela não queria mais o seu marido Jeffrey. Ela chega pro Jeffrey e pede um tempo, diz que ela quer sair de casa, se mudar lá para a cidade para ficar um tempo sozinha, pois ela precisa se tratar, se curar lá da doença dela, precisava de um tempo distante. E o marido, que, cara, vou falar isso 500 vezes no vídeo, ele era uma pessoa muito boa, muito compreensiva, talvez até demais, né? Ele apoia ela, ele fala, não, meu amor, tudo bem, vai lá, vai morar sozinha, vai tirar um tempo para você espairecer, para você melhorar. E é isso que acontece. Tipo, eles não se separam. Eles continuam casados, tudo ok, só que ela vai morar um tempo fora. Nesse quarto de hotel que a Marta tava, o Rafael praticamente morava com ela. Ele tava lá com ela quase que 100% do tempo. E eles estavam muito bem tranquilos. Por quê? Ela estava lá de boa, o Jeffrey é quem estava trabalhando, cuidando da empresa e pagando todas as contas, estadia, alimento, passeio, tudo que ela precisava. Então eles estavam ali praticamente vivendo numa lua de mel. E a Marta estava aproveitando aquele lance louco ali com o Rafael, que realmente o negócio era só sexo, porque eu acho até que vai ser repetitivo aqui no vídeo, ele não falava inglês, ela não falava espanhol, ou seja, eles praticamente não se comunicavam, só ali com os corpos mesmo. Ninguém fazia ideia do que estava acontecendo, do que a Marta estava fazendo, porque ela sustentava, né, aquela imagem de casalzinho, ela jamais assumiria um relacionamento com um homem como o Rafael, um homem sem instrução, um homem que nem sequer falava inglês, que não tinha trabalho. O casamento para Marta valia mais na questão financeira, porque ela tinha segurança, tinha conforto, tinha uma vida muito boa. Com os dias passando, né, e a Marta naquela lua de mel, tem um momento ali que ela chega no auge da paixão e tem um momento de lucidez, né, e ela acaba sim pedindo divórcio, falando pro Jeffrey que ela não quer continuar com ele,
Só que ela não conta nada do Rafael. Ela apenas pede o divórcio, só que o Jeffrey, ele nega o divórcio por questões ali de valores dele, por questões religiosas. Ele era apaixonado por ela e assim ele não queria desistir do casamento. Ele era daqueles homens que queria salvar o casamento até o fim. E também ele não queria ter na consciência dele que ele foi um homem que abandonou a esposa no momento em que ela estava doente, em surto. Porque tanto a Marta usava a doença dela para justificar uns comportamentos escroto, porque isso que ela faz é um comportamento escroto, e o próprio Jeffrey também usava esse diagnóstico dela para se iludir ali, para justificar o comportamento escroto dela. Porque não dá pra gente passar pano. Porque a mulher, porque ela tem transtorno bipolar. Muitas pessoas têm transtorno bipolar e têm uma vida normal. Essa traição, esse jeito, tudo que ela fazia era uma questão do caráter, era uma falta de caráter dela. Então não tinha nada a ver com a doença, mas sim, ambos usavam esse diagnóstico ali para viver no mundo de mentira. Quando a Marta começou ali a botar na ponta da caneta, né, o que o divórcio ia fazer com a vida dela, para começar ela não ia poder mais ficar de lua de mel, porque daí ela ia ter que voltar a trabalhar de algum jeito. Ela não ia mais ter todo aquele conforto, ela não ia mais ter aquele marido atencioso, disposto a fazer tudo por ela, que bancava todas as contas dela sem dar um pio, que se contentava com pouca coisa. O Rafael mal tinha emprego, mal ganhava uns trocados ali, porque ele era um cara bronco, ele era um cara que não tinha instrução, ele é um cara que tinha recém-chegado ali no país, eu acho até que ele era imigrante ilegal. Então ela sabia que não valia a pena jogar tudo pro alto. Aí por esse motivo ela acaba desistindo do divórcio. Para vocês terem noção do quanto o Jeffrey aceitava qualquer coisa, nesse momento ela só aceitava se comunicar com ele por e-mail e ele obedecia, e foi por e-mail que eles conversaram e decidiram que não iam se divorciar. Você vê assim que o Jeffrey aceitava tudo de uma maneira anormal. Só que anormal mesmo foi o que o Jeffrey descobriu quando passou algumas semanas e ele foi fazer o pagamento de contas. Ele foi pagar as contas do cartão que a Marta usava e foi pagar as contas do hotel que chegou lá na casa deles. E ali ficou bem claro que tinham 2 pessoas hospedadas no quarto de hotel. Tanto pelas coisas que eles estavam consumindo, que eram uns itens bem assim reveladores, né, para não dizer outra coisa, tanto a cobrança por hóspede que o hotel fazia. Então ele ficou sabendo ali que tinha alguém se hospedando com a Marta há várias semanas. Nesse momento ele vai confrontar a Marta e, sem dar maiores afirmações, sem dar muitas explicações, ela apenas diz que sim, que ela estava tendo um caso com um homem, que esse homem estava ficando com ela lá no hotel. Aí vocês acham que a partir de agora o Jeffrey vai desistir do casamento porque essa mulher é uma sem vergonha e não vale a pena, né? Só que não. Além de perdoar ela imediatamente pelo que ela faz, ele ainda implora para que ela volte para casa com ele, para eles retomarem o casamento a partir dali. Como eu disse, ambos usavam a doença dela para justificar qualquer coisa escrota que ela fazia. Nossa, ela arrumou um amante porque estava doente. Ela fez uma orgia porque estava doente. Tudo ela dizia que é porque estava doente. E ele, super apaixonado, se apegava com isso também. E aí, muito a contragosto, a Marta aceita voltar a morar com seu marido. As intenções do Jeffrey, claro, eram as melhores, só que as intenções da Marta, infelizmente, eram as piores do mundo. Estamos no início já de 2005 e, aparentemente, as coisas estão indo bem, estão voltando a normal ali para o casal Freeman. A Marta começou a ir à igreja, começou a socializar um pouquinho mais, conversar com vizinhos, amigos. Ela até falava para eles que ela estava feliz por ter voltado para casa e por estar recuperando o casamento. E ela ficava muito em casa e o Jeffrey ia sozinho trabalhar, deixando ela em casa o dia inteiro. E ela falava disso, do casamento, do marido e blá blá blá. Não importa, porque era tudo mentira. A grande verdade é que quando a Marta voltou para casa, ela não voltou sozinha. Ela deu um jeito de trazer o Rafael junto com ela para morar na casa com o seu marido. Meu Deus, mas como que ela fez isso? Como que ela conseguiu? Vou explicar para vocês. O Jeffrey e a Marta estavam juntos, né? Juntos, não dormiam juntos, eles não tinham relações. Cada um tinha o seu próprio quarto. A casa era grande e eles tinham um outro quarto que ninguém usava, porque eles não tinham filhos e também não costumavam receber hóspedes.
Esse outro quarto que ninguém usava tinha um closet que também não era usado. Esse terceiro quarto era tipo o quarto da bagunça, então raramente alguém ia lá. Muito menos no closet, que era grande, tinha 2 metros por 8, bastante grande, né? Ou seja, ali virou a casinha, a cabaninha do Rafael. O closet era onde o Rafael morava e lá tinha tudo que ele precisava. Tinha cama, tinha TV, rádio, videogame, revista, diversas pornografias, tudo que ele precisava. O coitado do Jeffrey levantava cedo, saía para trabalhar, trabalhava o dia inteiro, voltava lá entre 8 e 9 da noite, jantava, tomava banho e desmaiava na cama de tão cansado. Então, durante o dia eles tinham a casa inteira para eles, para aproveitar para fazer tudo, e eles só precisavam ter um pouquinho de cuidado ali nas horas que o Jeffrey estava em casa acordado e pronto. Eles tinham código para se comunicar quando o Jeffrey estava em casa. A Marta vigiava ali o corredor para poder o Rafael ir no banheiro quando ele precisava ir no banheiro à noite. Enfim, eu acho que para qualquer pessoa normal é uma situação assim louca, insana, mas de algum jeito eles fizeram isso acontecer. De algum jeito acabou dando certo ali por um tempo. Para o Rafael era ótimo, gente. Ele não precisava pagar nenhuma conta, não precisava pagar um centavo de aluguel para ninguém. Ele tinha cama boa, tinha conforto, tinha comida boa, tinha todas as pornografia ali, tudo que ele precisava, tudo quanto é parafernália, tinha até uma namorada. Então para ele a situação tava sussa, tava super confortável. E para Marta também, né? Ela podia ter o casamento real lá, que era o que ela precisava para ela poder ter uma vida boa, uma vida confortável, sem precisar nem trabalhar. E ao mesmo tempo ela vivia uma fantasia ali doente, insana dentro da própria casa. Era muito bom para os dois, né? Só não era nada bom para o Jeffrey. Quando foi no dia 10 de abril de 2005, o Jeffrey estava lá, num sofá lá, deitado, descansando, de boa, quando ele começou a escutar um barulho estranho. Esse barulho era de ronco e estava vindo lá daquele quarto que ninguém usava. Vocês pensem num ronco alto que era, né? Ele foi seguindo o barulho e chegou lá no closet que o Rafael estava morando. E sim, ele flagrou aquele homem morando dentro da casa dele. Os próximos acontecimentos, né? Tudo que vai ser dito a partir do momento que o Jeffrey flagra o amante no armário, tudo que foi dito é baseado nos testemunhos da Marta e do Rafael. Nunca se teve 100% de certeza do que aconteceu. Obviamente que o Jeffrey ficou, sei lá como ele deve ter ficado, né? Chocado ao ver que o amante da Marta estava morando no armário. Ficou nervoso, alterado, e ele exigiu que a Marta tirasse aquele homem de dentro da casa deles. Só que ele era tão bonzinho, gente, ele era uma pessoa tão assim, certa, sabe? Que ele deu um tempo para eles. Ele falou, não, eu vou lhe dar uma volta, dar uma esfriada na minha cabeça. Quando voltar, eu quero esse homem fora da minha casa, e se ele não estiver fora, eu vou chamar a polícia. Por o Jeffrey ser uma pessoa boa, ele acabou dando tempo, né? E confiando em quem ele não devia. No momento que ele saiu para fora da casa, os dois se desesperaram. O que eles iam fazer? Eles iam ser expostos? Muita coisa poderia acontecer com o Rafael, por ele ser imigrante, por ele estar lá, um estranho vivendo dentro da casa dele. Eles se desesperaram. E quando ele volta para casa, o Rafael está escondido e o surpreende, atacando o Jeffrey ali, espancando ele. As mãos dele são amarradas. Ele é espancado até ter muitos traumas na cabeça e finalmente o Rafael tira a sua vida, o estrangulando até a morte. O corpo do Jeff é levado para um banheiro que tinha no andar de cima. Eles colocam um saco de lixo preto na cabeça dele e deixam ele lá. E a Marta? Ela não faz nada. Ela não chora, ela não grita, ela não chama a polícia, nem secretamente, ela não pede por ajuda, ela não faz nada. Na verdade, ela segue a rotina como se nada tivesse acontecido. Ela faz algumas refeições, ela passeia com o cachorro, ela vai na farmácia pegar os seus medicamentos, ou seja, uma rotina normal, tudo isso com o corpo do seu marido sem vida lá no banheiro de cima. Inclusive, no dia seguinte, às 7 e pouquinho da manhã,
ela liga para o trabalho, lá para a empresa deles, e avisa que o Jeffrey não vai trabalhar naquele dia, pois ele está muito doente. Como falei, ela continua a rotina normal, até que, por algum motivo que a gente nunca soube qual é, 16 horas após o crime, a Marta toma uma atitude. Ela vai até a casa da vizinha e diz que um homem estranho, que um intruso, entrou na casa dela e atacou o marido dela. A vizinha chama a polícia rapidamente chega lá na casa e o tal do intruso não tá mais lá. A história da Marta é essa. Um homem intruso veio aqui, entrou na minha casa e atacou meu marido. E a polícia já pensa, por quê? Por que um homem intruso entrou na sua casa aleatoriamente e atacou o seu marido? Primeira coisa, básico que a polícia notou é que não tinha sinal de entrada forçada, não tinha nada bagunçado, tinha nada revirado, como alguém que está procurando coisas de valor. E a polícia viu que tinha objetos de valor que estavam ali bem fácil e nada daquilo tinha sido roubado. Então não podia ter sido um roubo que deu errado. A Marta leva os policiais até o banheiro de cima, onde está o corpo do Jeffrey. O corpo dele estava colocado num saco de dormir e a cabeça dele estava parcialmente coberta com um saco de lixo. O corpo estava dentro da banheira e estava ali parcialmente molhado. Quando a polícia pergunta novamente a história, ela continua repetindo que um estranho entrou na casa dela e atacou o marido dela e que ela não fez nada na hora, pois ela estava completamente dopada pelos remédios que ela tomava por causa do transtorno bipolar. Claro que a polícia inicialmente tem que começar a investigar a partir das informações que eles recebem ali da pessoa que chamou eles, E aí logo algumas testemunhas começaram a contar algumas coisas. Vários moradores ali viram um homem hispânico correndo ali pelos arredores do quarteirão e várias pessoas viram ele indo se esconder em uma obra. E a polícia chega nessa obra e rapidamente consegue prender o Rafael. Tão logo que vê ele, a Marta o identifica como sendo o assassino do seu marido. Mas continuava aquela questão: por quê? Por que esse homem mataria o marido dela a troco de nada? Eles começaram então a observar a cena do crime, a residência do casal. Quando eles entraram naquele quarto da bagunça e viram que o closet estava sendo usado ali de uma maneira meio peculiar, eles encontraram várias coisas bastante reveladoras. Eles encontraram um colchão de espuma, eles encontraram um dicionário de espanhol para inglês. Eles encontraram roupas que posteriormente foi revelado que continham o DNA do Rafael. Eles encontraram diversas lingeries, encontraram fotos do Rafael pelado, encontraram diversos itens sexuais, incluindo um livro de posições sexuais, tipo um Kama Sutra. Encontraram uma toalha ali que continha, posteriormente, após exames foi revelado que continha ali traços do DNA da Marta e também continha DNA do Rafael, aquele material genético que os homens produzem ali no coito. Não preciso falar a palavra, vocês sabem qual que é. Inclusive, essa toalha demonstrou que foi usada várias vezes. Eles conseguiram provar que mantinha uma frequência de relações sexuais. Ela foi usada um dia, depois ela foi usada de novo, e de novo, e de novo. Além de diversas provas de que o Rafael estava por toda a casa, desfrutando de toda aquela casa, tanto quanto a Marta e o Jeffrey. Tinha DNA dele por tudo, porque afinal de contas ele também morava ali. Ou seja, estava mais do que claro do que ele não era um intruso estranho, ele era próximo, bem próximo da Marta. Ou seja, contra as provas não tinha argumento, A Marta teve que admitir que ela tinha um caso com o Rafael, que ele estava lá morando com eles, mas ela disse que ela apenas foi adúltera, que adultério não é crime, e que ela não estava envolvida de nenhum jeito no assassinato do Jeffrey. Na verdade, nenhum deles nunca disse quem fez o quê, quem planejou o quê, quem segurou o quê, quem apertou o quê. Mas os dois, de qualquer jeito, foram indiciados, pois tinha prova contra eles. O julgamento começou mais ou menos 1 ano e meio depois ali do crime e ambos já estavam presos. A defesa da Marta se agarrou forte ali no argumento de que ela adulterou, mas que adultério não é crime, de que ela não tinha nada a ver com a morte. Eles também utilizaram o diagnóstico dela, para tentar defendê-la, isso já é esperado. E é isso, eles disseram que o único crime dela foi amar demais. Já a defesa do Rafael apelou ali para o argumento da questão, dizendo que ele era um alvo fácil da justiça,
Ele era um alvo fácil por ele ser um homem mexicano, por ele ser imigrante e por ele ser um homem de poucos recursos e de pouco conhecimento. Só que todas as provas estavam lá e todas as provas incriminavam os dois, né? Provas científicas, não tem nem o que rebater. No seu testemunho, o legista disse que era impossível que uma pessoa sozinha cometesse aquele crime. O Jeffrey era um cara grande, ele tinha mais de 1,80 m e tinha 110 quilos. Ele foi levantado, ele foi arrastado, né, colocado dentro do saco de dormir. E ele foi levantado e colocado dentro da banheira. Não tinha como uma pessoa fazer isso sozinha, por mais forte que fosse. E também os hematomas presentes no corpo dele demonstravam que alguém tinha segurado ele nas mãos, nos punhos, enquanto ele estava sendo espancado, que alguém tinha segurado ele para ser amarrado. O motivo principal da morte dele foi, estrangulamento, mas ele também teve um trauma na cabeça bastante severo durante esse espancamento. E o legista confirmou que era muito improvável que uma pessoa sozinha tivesse feito tudo aquilo com êxito. Sem contar que a casa estava limpinha, né? Eles colocaram o corpo do Jeffrey na banheira e foram limpar a casa tranquilamente, como se fosse uma faxina de casal. Eles estiveram juntos nisso o tempo todo. Desde o momento que se conheceram, eles se dedicaram a desprezar o Jeffrey e a machucá-lo de todas as formas possíveis. Eles limparam a casa juntos, se uniram, a Martha ficou horas ali seguindo com a vida dela, sem se preocupar com o corpo do marido que estava lá em cima, sem pedir nenhum tipo de ajuda, porque algumas pessoas podem argumentar que ela estava com medo de que o Rafael fizesse com ela, só que ela saiu sozinha várias vezes. Ela teve várias oportunidades, tá? Não levem para esse lado, não foi por esse motivo. Ela não pediu ajuda porque ela não quis, porque ela não se importava. E eu acho que se a gente analisar toda a história do casal, a gente vê que ela nunca se importou com ele. E no dia 28 de setembro de 2006, após apenas 2 horas de deliberação, o júri considerou os dois culpados de homicídio em primeiro grau e eles foram sentenciados à prisão perpétua. Ai, como eu amo a justiça, gente, de alguns lugares dos Estados Unidos. Quando receberam a pena, a Martha chorou bastante, levou as mãos ao rosto e tal. O Rafael não demonstrou nenhum tipo de emoção. Os pais do Jeffrey estavam o tempo todo, no julgamento com o advogado deles também, e eles ficaram muito emocionados com a fala da promotora Kate Miller, que ela contou. Ele estava muito subjugado e ele sequer teve a chance de se defender. O Jeffrey foi bom o tempo todo, em nenhum momento ele se exaltou, ele perdeu a paciência ou ele agiu por impulsividade. Mesmo nos momentos mais indignos em que a maioria de nós perderia a calma, faria uma besteira, ele continuou sendo uma pessoa boa. Ele não merecia nada disso. Pelo menos o consolo que a gente tem, que a família tem, é que a justiça foi feita e que os dois lá, o casalzinho do mal, vai passar o resto da vida na prisão. A Martha esgotou lá todos os pedidos de apelação, de recorrer, tudo que ela tinha direito. E quando ela puder pedir a liberdade condicional, ela vai estar já com 92 anos de idade. Ou seja, de fato vai ter passado a vida na cadeia, se ela estiver viva até lá. E esse foi o caso de hoje, espero que vocês gostem, apesar de ser um conteúdo horrível. É isso, gente. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, seu like, compartilhar. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.